esse projeto eu vou dar um trabalho, assim que eu terminar todos os povos, eu vou dar um trabalho para vocês, que é um projeto, na verdade, para vocês construírem, vocês vão ter que construir uma cidade antiga, uma cidade das primeiras civilizações. O Rafael já começou a fazer, mas vocês vão precisar fazer. Vai ser no Minecraft. Vai ser no Minecraft? Eu não tenho Minecraft. Nem eu. Você pode utilizar o Minecraft. Você pode utilizar o Minecraft. Você pode utilizar outros recursos que eu vou ensinar para vocês. Professor, mas eu não tenho nenhum recurso. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Vocês estão me ouvindo? Por favor. Sim. Seguinte, calma. Eu não vou dar orientação alguma agora. Quando chegar o dia, eu vou dar as orientações e vou dar N possibilidades para vocês construírem essa cidade. Tá? Então, eu vou dar muitas opções. E todo mundo terá a oportunidade de ter acesso a essas opções. Quem tem Minecraft, faz com Minecraft. Quem tem SimCity, faz com SimCity. Quem quer fazer com Gripolis, faz com Gripolis. E por aí vai. Tem vários recursos para a gente construir as cidades. Não, eu também não tenho, mas eu consigo entrar na internet, fazer o login num recurso e me cadastrar e assim fazer. Isso eu dou conta. E eu sei que vocês dão mais conta ainda do que eu. Porque eu sou velho e feio e vocês são inteligentes e novos e bonitos. E aí vocês conseguem ter acesso com muita facilidade. Entenderam? Então, agora não é para criar nenhum tipo de preocupação. Só depois que eu der as instruções. E para eu dar as instruções, eu preciso terminar o conteúdo dos astecas, dos incas e das populações nativas brasileiras. Só daí depois que eu vou passar as instruções para vocês fazerem o trabalho. Entendido? Sim. Então tá. Então não criemos pânico, tá? Muito bem. Pessoal, seguinte, hoje vocês vão pegar os seus cadernos, fazer bastante anotações, porque eu vou explicar mais detalhadamente os astecas, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês me chamem aqui, tá? Isso, Francisco, melhor tirar isso daí, tá? A gente não precisa saber desse tipo de coisa, porque pirataria é crime, não precisa, então, sem comentários. Muito bem, moçada, então vamos lá. Alguma questão? Vocês gostariam de dizer alguma coisa? Vocês estão bem? Tudo tranquilo? Como é que estão as coisas? Bem, e você? Eu estou bem no possível, né? Porque essa situação, ela não se resolve, a gente fica angustiado, fica triste, vontade enorme de voltar para poder avançar, ter aula normal, ter a vida de volta. Mas, por enquanto isso não é possível, a gente vai se virando por aqui. Então, todo mundo pegando o caderno. Você já pegou o caderno, Rafael Gontijo? Beleza, então. Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês. E aí, qualquer dúvida... Muito bem, senhor Fernando. Qualquer dúvida, vocês me chamem aqui. Não vai dar tempo de copiar tudo, porque senão a gente vai ficar muito tempo esperando. Mas... na medida do possível, vocês já vão copiando. Esses slides estarão disponíveis depois no Conexa também, tá bom? Então, vamos lá. Compartilhando a tela. Compartilhando a tela. A tela vem aqui. Os astecas. Como alguém falou algum outro dia, falou, Edmar, todo povo é maravilhoso para você. Eu falei, eu sei, porque todo povo é maravilhoso mesmo. Eu vou falar uma coisa muito difícil agora, e aí, se vocês não entenderem, por favor, vocês me avisem. É o seguinte, nós vivemos hoje numa grande civilização, uma civilização global. Tanto é que, por exemplo, alguma coisa acontece na China e imediatamente a gente é afetado por ela. Então, nós temos uma grande civilização de 7 bilhões de pessoas, né? E essas grandes civilizações, elas só podem existir se as pessoas forem mais ou menos conectadas. Se as pessoas tiverem algum tipo de conexão. Agora, as conexões, a gente não consegue estabelecer relações de intimidade com um grande número de pessoas. A gente tem amizade por algumas, sei lá, 20, 30, 40 pessoas, talvez, né? Talvez um pouco mais, um pouco menos. Bem, de qualquer forma, o nosso círculo de amizade, o nosso círculo familiar é pequeno.
porque essas pessoas são com as quais a gente tem intimidade. Agora, de algum modo, a gente consegue se relacionar com uma pessoa que não tem nenhum vínculo de amizade ou de afinidade comigo. Por exemplo, se eu vou contar uma história rapidinho. Eu estava nos Estados Unidos e aí, por um acaso, eu encontrei com um cara que cresceu comigo no Céu Azul. E aí, enfim, eu estava passando lá por Nova York, o cara se encontrou, a gente se viu, ele me reconheceu, e aí eu tinha tido pouquíssimo contato, mas eu acho que eu tinha conversado uma ou duas vezes com um cara só, e mesmo assim ele ficou emocionado, ele chorou, me convidou para ir à casa dele, eu fui, ele fez um churrasco para mim e tal, simplesmente pelo fato da gente ter crescido no mesmo bairro. Então, o nosso vínculo cultural se dava pelo fato de nós sermos belo-horizontinos e também termos nascido no mesmo bairro. Então, a minha conexão com esse rapaz, com o Léo, se deu por conta de uma circunscrição geográfica específica, ou seja, nós nascemos no mesmo bairro. Só que eu não tinha nenhuma intimidade com ele. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a gente se vincula com um monte de gente atualmente nessa grande civilização que é a humanidade. A gente se vincula com gente de tudo quanto é canto, né? De alguma forma. Isso só é possível porque nós obedecemos às convenções, obedecemos às regras. Por exemplo, grande parte de nós, que somos cristãos, nos vinculamos aos cristãos que estão lá no Japão, aos cristãos que estão na Rússia, que estão na Etiópia e por aí vai. Então a gente faz parte de uma mesma comunidade e temos uma identificação cultural religiosa, tá? Sem essas convenções grandiosas, a civilização não seria possível. Porque, por exemplo, se houvesse vários grupos, o Brasil tem 210 milhões de pessoas, se tivesse pelo menos para cada 1.000 pessoas fizesse um grupo independente, nós teríamos uma guerra. Por quê? Porque cada grupo iria estabelecer uma regra própria e aí não se reconheceria na regra do outro e isso faria com que houvesse um conflito. Porque, por exemplo, vamos supor aqui que nós todos aqui, nós da turma C e eu, a gente fizesse um grupo e que a gente dissesse que a placa de pare no nosso bairro, na nossa civilização, a placa de pare não esteja escrito mais pare, mas estivesse escrito avance. Então, nós concordamos que ao invés de pare, vai estar escrito avance. Bem, aí vem uma pessoa de um outro grupo e vem dentro aqui do nosso bairro, da nossa civilização, e olha a placa avance e avança. E ele vai causar acidentes. Bem, se a gente tivesse esses milhares de grupinhos pequenos, a civilização, de uma forma geral, seria impossível. Porque é preciso compartilhar minimamente determinadas regras, convenções, leis, deveres, direitos, para que a gente se identifique, para a gente compreenda e consiga viver socialmente. Por que eu estou dizendo isso? É porque a civilização asteca, ela surgiu a partir de uma crença. Ela surgiu a partir de uma crença comum. E essa crença era tão forte, mas tão forte, que permitiu que 500.000 pessoas só na cidade de Tenochtitlan estivessem vinculadas. A sociedade asteca, a civilização asteca, começou por meio da construção do Templo Maior. O Templo Maior, ou Templo Maior, é um templo em homenagem ao deus da guerra e do sol. E esse deus, então, mobilizou milhares de pessoas a se empenharem para construir um templo. E essa crença comum que eles tinham, por favor, pessoal, alguém ativou meu mudo aí, tá? Bem, voltando aqui. Se nós não tivéssemos, quer dizer, os astecas, eles se juntaram por causa dessa crença comum. E essa crença comum deu vínculo para eles, vínculo político, social, cultural, etc. Sem esse vínculo inicial, a sociedade asteca não existiria. Então, a civilização, ela começou por causa de uma crença comum.
E a fé deles, a fé naquele Deus, no Deus Huitzilopochtli, que mobilizou as pessoas. Porque imagina o seguinte, as pessoas viviam lá nos seus grupos, cada um separado. O que pôde mobilizar essas pessoas para fazer com que elas se juntassem, abolissem as diferenças? Oi? Caiu a minha conexão, eu perdi o que você falou. O que você tinha falado mesmo? Você pode repetir? Nossa, eu falei muita coisa. Até que parte que você acompanhou? Eu acompanhei até a parte que você falou de uma família que era dos amigos e familiares, que eram as poucas pessoas. Tá bem lá no início. Então, vamos lá. O que eu quero dizer, no final das contas, é que a gente só consegue conviver com tanta gente no mundo porque nós partilhamos de algumas crenças comuns, algumas convenções. Por exemplo, o fato de que nós, ao vermos um sinal de pare, a gente para. Porque se a gente não parasse, a gente bater em outros carros. Se, por exemplo, atualmente nós estamos em casa, se a gente não obedecesse a essa regra, que é uma convenção, a gente poderia contaminar mais gente, como, por exemplo, está acontecendo. Muita gente não obedece, e aí qual é o resultado disso? Uma catástrofe sanitária no Brasil. Portanto, a gente precisa saber que o vínculo civilizacional, palavra difícil de falar, o vínculo da civilização, o vínculo civilizatório, ele acontece por meio das crenças. Os cidadãos, as pessoas precisam acreditar nessas convenções para viabilizar a vida em sociedade. Por exemplo, os astecas começaram a se tornar uma civilização, deixaram de ser tribos separadas e se tornaram uma civilização por causa de uma crença comum, a crença no Deus da guerra e do sol. Então, essa crença mobilizou um monte de gente, milhares de pessoas, que se empenharam na construção dessa pirâmide, desse templo. E aí o que aconteceu? A partir da construção desse templo, outros serviços foram demandados. Por exemplo, teve gente que teve que trabalhar na agricultura, teve gente que teve que trabalhar na pesca, teve gente que foi trabalhar na administração, na religião. Aí cada grupo de pessoas vai tendo uma função. E para organizar isso, todo mundo precisou ter um imperador, precisou ter um governo. E esse governo, então, se tornou muito importante porque ele precisava organizar toda a sociedade. Então, o ponto de passagem entre uma organização tribal e uma organização civilizacional é justamente a organização política. Agora, essa organização política tão sofisticada como os astecas tinham, só foi possível por causa de uma crença comum. Então, o que mobilizou, o que fez com que as pessoas saíssem das suas tribos e fossem para Tenochtitlan para construir o templo, foi a crença naquele Deus. Então, eles largaram suas antigas vidas e construíram uma nova vida a partir de uma crença, de uma religião, da crença em um Deus. Então, essa crença mostra, portanto, como que nós estamos muito mais vinculados por meio de convenções abstratas do que efetivamente por meio da vida prática. Eu quero dizer que a gente partilha uma cultura, a gente partilha um modo de falar, nós temos sotaque parecido, porque somos todos ou quase todos aqui de Belo Horizonte, nós torcemos mais ou menos pelos mesmos times, a gente tem 2, 3, 4 opções aqui em Belo Horizonte, então a gente tem esses times. A culinária nossa, por exemplo, se vocês saíssem daqui hoje e fossem, para um lugar bastante diferente, Rússia, para vocês se acostumarem com a culinária russa, iria demorar bastante. E muitas pessoas, é muito mais comum, aliás, pessoas sofrerem bastante, porque saem da realidade em que eles vivem, saem daquela realidade cultural, para viver a realidade cultural de outro país. E essa realidade cultural, ela é muito mais importante do que a gente imagina, muito mais importante. Reconhecer os espaços que a gente frequenta, ouvir os sotaques, comer determinados temperos, enfim, esse nosso país chamado Minas Gerais tem uma cultura muito forte, e sair dessa cultura é bem difícil. Muita gente tem extrema dificuldade para ir para outros lugares, enfim, porque essa realidade imaterial,
essa realidade cultural nos vincula de uma forma muito forte. Nós temos vínculos culturais muito fortes. E esses vínculos culturais, eles são movidos por crenças também, por coisas que a gente acredita. A gente acredita que o pão de queijo é gostoso, mas porque a gente fica ouvindo isso o tempo todo. O pão de queijo é maravilhoso, o cafezinho é maravilhoso, não sei o que lá. E aí, quando a gente come o pão de queijo, a gente é claro que é maravilhoso. Mas a crença, ela vem antes da experiência. E é isso que aconteceu com os astecas. A crença num Deus fez com que milhares de pessoas se juntassem, e aí, a partir da junção dessas pessoas, começaram a construir, portanto, a civilização asteca. Tá bom? Entendi, então, professor. Obrigada. Por nada. Então, inicialmente, os povos astecas, eles vieram também do norte do México e foram ali para o centro. Os astecas construíram um império gigantesco. Gigantesco, meu slide não quer passar, e aí eu aperto 10 vezes, aí depois ele pula 10 slides, quer ver? Eu falo, meu filho, não tem problema não, você pode ir, tá? Não precisa ficar aqui não, você não quer passar não, tudo bem, você precisa de carinho? Ah, tá, só fazer carinho aqui na tela que passaria. Muito bem, o Império Azteca, pessoal, foi gigantesco, ele ia do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, e compreendia toda essa área aqui no centro do México. Agora, o Império ele não durou muito tempo, ele começou ali por volta do século XIV, 1300 e alguma coisa, e foi até o início do século XVI. Uma diferença importante entre os astecas e os maias é o fato de que os maias não eram um império, era uma civilização, mas não tinha um governo centralizado. Já os astecas é uma civilização grandiosa, centralizado, com o imperador. Um imperador mandava em todo mundo. Aqui tem alguns exemplos dos imperadores. Itzcoatl, Moctezuma I, Axacatal, Tizoc, Ayuzot e Montezuma II. O Montezuma II, inclusive, foi aquele imperador que foi conquistado, foi derrotado pelo Hernán Cortés. Hernán Cortés era o navegador espanhol que conquistou e destruiu a civilização asteca. Muito triste, muito triste. Dá até vontade de chorar. Mas, enfim, e aí nós temos aqui, além do mapa, além do mapa, nós temos aqui também, olha só que interessante, nós temos aqui um códice, C-O-D-I-C-E, C-O, acento agudo no O, D-I-C-E. O que é o códice? Perguntou a Nina aqui para mim. Eu respondo, muito boa pergunta, Nina. Muito obrigado por ter feito essa pergunta, porque essa pergunta é maravilhosa. O códice é um livro. É isso mesmo. É um livro. Pode responder. O códice era um livro onde ficavam registrados aspectos culturais, atividades do dia a dia, por exemplo, aspectos religiosos relacionados aos deuses, relacionados à cultura, relacionados aos conhecimentos do povo. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Foi a Nina que falou, Isabela? Não, fui eu. Professor. Espera aí, eu não estou vendo, gente. Eu só estou vendo no slide. Isabela, que coisa maravilhosa, Isabela. Minha filha, eu vou colocar você num potinho, vou amassar. Olha só, exatamente, o códice é um livro feito com folhas naquela... O modo de se fabricar a folha, para eles pintarem, é muito parecido como os egípcios faziam. Só que os egípcios faziam ali no papiro. No papiro. Muito obrigado, Fernando. Faziam no papiro. O papiro é uma planta, né? Então eles descascavam a casca e depois se juntavam. Aliás, é um bom trabalhinho. Tem um videozinho bacana no Manual do Mundo explicando como é que se faz o papiro. Quando a gente chegar lá nos egípcios, a gente vai falar sobre isso. Agora, o códice asteca, ele também é feito com folha de árvore, e aí depois ele passa por processo de transformação química, e aí eles desenham. Então, o códice ele traz desenhos e símbolos e formas, contando um pouco o cotidiano dos astecas. Tem alguém com o microfone aberto, fecha o microfone, porque senão eu fico me ouvindo e fica a coisa mais estranha. O professor, é quase que eu fico anotando em cima do meu computador, e às vezes sem querer eu mudo, desculpa. Tá, mas tem...
Isso, obrigado. Então é o seguinte, o que acontece, portanto, é que o códice aqui conta sobre o chocolate. É o códice do chocolate aqui, que é alguém fazendo uma oferta a um deus, oferecendo chocolate. Estima-se que a cidade de Tenochtitlán, que deu origem depois à cidade do México, tenha tido 500 mil pessoas, entre 400 a 500 mil pessoas, não se sabe exatamente. E o domínio imperial asteca compreendeu mais ou menos 6 milhões de pessoas, era muita gente. Para que esse tanto de gente fosse submetido ao domínio asteca, era primeiramente por meio da força. Os astecas conquistavam esses povos, submetiam esses povos eles se tornavam praticamente escravos, né, dos astecas, e por depois os astecas acabavam também modificando a tradição e a cultura desses povos conquistados. Muitos povos, inclusive, se rebelaram contra os astecas. E, inclusive, um dos povos que foi dominado pelos astecas vai traí-los e aí vai ajudar o Hernán Cortés a destruir o Império Azteca. Enfim. Bem, um códice muito famoso, é o mais importante de todos, na verdade, se bem que o códice do chocolate também é muito importante. O códice Mendoza. Volta mais um pouquinho, já estava terminando de copiar. O códice Mendoza conta a história da conquista espanhola ali na região do México. Tem uma coisa importante que eu falei, que eu esqueci de falar, que foi o seguinte. O Império Azteca ele é muito grande e ele envolvia vários grupos étnicos, entende? E aí, um dos grupos étnicos maiores, mais significativos, foi o dos mexicas. Então, existe uma grande tribo, uma tribo gigantesca chamada de mexicas, e foram os mexicas que, devido à importância deles, que deu origem ao nome México. Os índios mexicas deram origem a los mexicanos. O nome espanhol é maravilhoso. Que isso, gente? A Regiane não fala nada de espanhol, não estou brincando. Muito bem, olha só. O códice mais importante, não sei falar espanhol não, viu, gente? Pelo amor de Deus, eu sei falar inglês, mas espanhol é muito mais ou menos. Bem, o códice mais importante, como eu disse anteriormente, o códice Mendoza, que conta a história da conquista espanhola. E a conquista espanhola foi muito triste. Eu já falei isso 3 vezes, mas não tem problema, eu vou falar 10 vezes, só para vocês entenderem. E foi uma chacina, foi um massacre, foi uma desumanidade, foi um verdadeiro holocausto, dizimados índios. Os índios foram mortos, foram assassinados. Foi uma coisa horrível que aconteceu. Aí você fala assim, porque os espanhóis são os maus e os índios são os bonzinhos. Não, os astecas também faziam guerras contra povos menores e também massacravam, matavam, chacinavam e por aí vai. A história é muito triste, meu Deus do céu. Mas o Códice Mendoza, reparem bem que ele é muito bem desenhado. Alguém pode falar, a Luísa Fazito falou assim para mim, cochichou no meu ouvido aqui. Edmar, eu faço desenho muito melhor. Eu sei, Luísa Fazito. Acontece que, devido às técnicas que eles tinham à disposição naquele momento, o desenho é muito sofisticado e cada detalhe desse desenho tem algum sentido, algum significado, principalmente aqui nessas partes. O livro é mais ou menos como se fosse o seguinte, aqui a cena central, a descrição do fato mais importante, e aqui do lado tem os fatos subsidiários, os fatos que levaram, que contribuíram para esse evento aqui central, tá? Então, o Códice é um livro com símbolo, não é um escrito, é uma representação imagética, com imagem, mas ele conta para a gente como foi na conquista espanhola da perspectiva indígena, né? Eu coloquei semana passada, se eu não estiver enganado, um trailer de um documentário que tem na Netflix sobre uma tradição de uma tribo indígena mexicana, que muito provavelmente é descendente dos... Pois é, olha só, eu coloquei por várias coisas. Primeiro que a menina, a indígena que corre, eu fiquei apaixonado por ela, a história dela, a simplicidade dela, né? A família inteira, na verdade, é muito simples, muito humilde, enfim. Mas a menina tem uma força, mas uma força para correr que eu fiquei impressionado. Eu, no início do documentário,
juntou duas coisas que eu gosto, história e corrida. Então, aí eu me emocionei bastante, por isso eu recomendei para vocês. Mas isso acontecia muito constantemente. Muitas tribos indígenas astecas criaram a tradição da corrida, porque eram uns lugares muito longe uns dos outros. E aí eles tinham que transportar, que tinham que buscar mercadoria, e aí criaram a tradição de corrida, porque até a chegada dos espanhóis eles não conheciam o cavalo, por exemplo. Então, tinha outros animais que eles utilizavam, mas a tradição se impôs, a tradição da corrida se impôs, e aí eles hoje conseguem fazer 150, 200 quilômetros correndo, é uma coisa impressionante. O máximo que eu corri, eu já fiz uma ultramaratona, mas foi de 50 quilômetros. Tentei fazer uma segunda, não consegui, acabei desistindo no meio da corrida. Professor! Eu já fiz... Não, olha só, uma pergunta muito legal que se faz quando todo mundo... quando alguém descobre que eu corro, a pessoa, não, você compete? Não, eu não faço por competição, eu faço porque eu gosto de manter-me saudável, mas é uma longa história, na verdade, tem mais coisas aí, mas só para resumir a história. Eu gosto de correr, eu corro desde muito tempo, de forma ininterrupta, desde 2005, que eu corro assim, tem 15 anos que eu corro e treino, né? Bem, acontece que em 2018 eu participei de uma ultramaratona e aí eu fiz 50 quilômetros lá na cidade de Tiradentes, né, perto de São João del Rei. Então, ultramaratona é uma quilometragem, uma corrida que tem quilometragem acima da maratona. A maratona tem 42 quilômetros. Eu já fiz 11 maratonas e fiz uma ultramaratona. Bem, eu não corro para competir, eu não corro para chegar em primeiro, eu corro para me manter saudável, porque a corrida me faz bem. A corrida é um momento em que eu fico comigo mesmo, penso em coisas boas, muitos projetos. Por exemplo, esse projeto que eu fiz para vocês sobre o segredo do museu, eu pensei enquanto eu estava correndo. Eu estava correndo, aí me veio a ideia, aí eu imediatamente, eu sempre inclusive deixo no meu carro, eu sempre deixo um bloquinho de notas e uma caneta. Então, todas as vezes que eu tenho uma ideia, quando eu chego no carro, eu anoto a ideia. Então, muitos projetos, muitos trabalhos, muitas coisas eu organizei mentalmente falando enquanto eu estava correndo, porque eu corro bem cedinho, né? Em tempos de normalidade, eu levanto bem cedinho, eu começo a correr mais ou menos 10 para 5 da manhã, aí corro ali até por volta de 6, aí corro para casa, tomo banho e vou para a escola dar aula. Bem, e aí, estou falando de corrida por causa lá daquele documentário que eu coloquei lá. Então, quem tem acesso ao Netflix, assista. Eu não sei se vocês vão gostar tanto, eu amei de paixão, mas se vocês não gostarem, não tem problema algum, porque talvez seja um assunto que não interessa muito para vocês. Mas eu coloquei para vocês perceberem a determinação das populações indígenas, sabe? O povo se propõe um propósito e vai atrás, correr atrás dos seus sonhos. E isso é uma grande lição para todo mundo, né? Muito bem. A economia. O que era mais importante, duas atividades econômicas as mais importantes para os astecas? Quais são as duas coisas mais importantes? Agricultura e comércio. Agricultura, eles, por exemplo, produziam tomate, e tomate, vocês sabem, mas finjam que não sabem, e aí vocês podem fazer uó, tomate é uma fruta. O Edmar entende de ciência. Na verdade, acho que é um fruto. É um fruto, mas tal como a banana também, enfim. Mas eles cultivavam tomate, milho. Então, milho, você gosta de comer milho, delicioso. Também comia algodão. Quer dizer, algodão não, algodão é para fazer roupa, viu, gente? Não como algodão, só se for doce. O outro algodão é ruim. Quer dizer, eu nunca comi também, não, nem vou comer esse negócio. Mas e se o açúcar no algodão, pode comer? Não, de jeito nenhum. Mas você falou que o algodão doce pode comer. Algodão doce, sim, mas algodão açucarado, não. Algodão normal açucarado, não. Cacau, cultivavam cacau, batata e vários tipos de pimenta. Adoro pimenta. Comida mexicana é cheia de pimenta. É uma tradição que vem lá dos povos pré-colombianos. Uma outra coisa que me fez lembrar justamente algumas heranças que a cultura mexicana tem e que vem dos indígenas,
E mostrar essas tradições são mostradas num filme que vocês também gostam bastante. E quem falar que não gosta, eu vou entrar na tela e vou puxar, porque não pode desgostar desse filme, porque esse filme é muito bonitinho, ele faz a gente chorar e ele é muito lindinho. Ele se chama Viva a Vida é uma Festa. Vocês já assistiram, não assistiram? É bom. Isso, é bom. Edmar, eu choro toda vez em que eu assisto o filme. É impressionante, eu choro toda vez. Da última vez eu chorei quando eu vi. E olha que eu não sou de chorar em Não tem nada de triste no negócio, é tipo super de boa o negócio. Não, mas é bonito, gente. O filme é bonito. Por que o filme é bonito? Porque ele mostra justamente, mostra uma coisa que nós aqui no Brasil, temos muita dificuldade, que é justamente a questão da morte. A morte é um grande tabu para a nossa sociedade. E aí as pessoas sempre têm medo, enfim. Já as populações indígenas celebravam e não viam a morte como um fim. A morte para os astecas, por exemplo, era um meio para eles morarem no mundo dos mortos. O mundo dos mortos era uma outra etapa da vida. Agora, se você fosse esquecido no mundo dos vivos, aí você desapareceria. E isso conta muito bonitinho lá no filme, né? É por isso que todo dia dos mortos, dia de los muertos, eles fazem grandes festas. Os astecas faziam essas festas também, para celebrar os mortos. Diga. Também tem o Halloween. Aí o Halloween já é uma outra tradição, né? O Halloween já tem uma tradição mais europeia e tal. Eu, sinceramente, eu não quero entrar em confronto com ninguém, e aí, se alguém ficar triste com o que eu vou falar, finja que não ficou triste, tá? Mas é o seguinte, o Halloween é legal, ok, mas é uma coisa da Europa, é uma coisa distante, uma coisa que a gente adaptou aqui e tal, mas o mais legal, a Festa dos Mortos é muito mais legal, é muito mais festiva, muito mais celebrativa, muito mais pra cima, muito mais colorida, é uma maravilha, tem pimenta, comida com pimenta, e outra coisa, a comida que era servida nesses festivais da morte, entre os astecas, o prato principal era o chocolate, gente. Como é que não gosta desse povo? Que coisa maravilhosa. Professor, aqui, eu lembro que eu não sei aonde, mas eu vi um documentário lá que falaram que uma das comidas mexicanas que de algum povo antigo era chocolate com pimenta. Exatamente. A pimenta, a bebida das grandes celebrações era o chocolate com pimenta e alguma outra coisa que eles colocavam também. Mas, basicamente, então, a atividade econômica, uma das duas atividades mais importantes é a agricultura e a outra atividade é o comércio. A atividade comercial era tão importante que os comerciantes eram os únicos que tinham autorização para sair das cidades. Porque você, por exemplo, se você fosse camponês, você não poderia sair da sua terra e ir para outro lugar, de jeito nenhum. Por que não? Porque o Império precisava controlar as pessoas. Então, eles poderiam... Não, mas assim, vamos dizer assim, seu tio mora lá e seu tio tá em outra cidade, seu tio tá morrendo. Você não pode ir lá visitar seu tio, não? Acontece que todos os seus familiares moram perto de você. Então, todo Sim, mundo... mas e se acontecer algum dia de o seu tio morar em outro lugar, sei lá? Se ele... Aí poderia ter Não, sido tipo duas assim, coisas. vamos dizer assim, não pode sair do lugar de origem, né? Ele não Vamos dizer pode assim, sair... seu pai era um viajante, aí ele foi para uma cidade no outro lado do Império e teve um filho. Aí seu irmão mora lá e você mora onde você nasceu. Você não pode visitar seu irmão, não? Não, e outra coisa, o comerciante, ele só tinha uma relação pessoal só com as pessoas próximas da família dele. Mesmo que ele fosse para uma outra cidade, o comerciante, ele ia lá fazer o comércio e ia vir embora. Mas e então, se ele se apaixonasse durante a viagem de comércio? Se, Fernando, se a gente colocar, a gente vai ter tantos exemplos quanto em nossa imaginação permitir. Então, não tem como avaliar o se. Mas a regra geral, pode ter acontecido a exceção, mas a regra geral é que as pessoas não podiam circular. As pessoas tinham que ficar nos seus lugares de origem, porque lá tinha tudo. Que a pessoa tinha os familiares, os parentes, os amigos, enfim, né? Mas e outra pergunta? Eventualmente, por exemplo, se uma pessoa, membro da sua família, estivesse em outro lugar, muito possivelmente essa pessoa foi capturada em guerra. E se isso acontecer, a pessoa é banida, a pessoa simplesmente perde a sua origem.
a sua cidadania, entre aspas. Mas então, a última pergunta. Vamos dizer assim, uma cidade que você mora é bem pequena, mas bem pequena mesmo. E aconteceu uma catástrofe que ela inteira foi destruída. Como é que você faz? Pois é, mas as situações extremas, elas são mais difíceis de serem avaliadas. As exceções podem ser as mais variadas, mas, eventualmente, o governo também tinha um controle dessa população, né, que, de repente, teve que se deslocar, teve uma seca, não teve chuva no determinado local, o pessoal começou a passar fome. Então, o governo vai ter que se organizar, leva esse povo para outro canto. Então, assim, eventualmente acontecia. Mas a regra geral é que não se podia movimentar. Mas o que acontecia com as pessoas que saíam do lugar onde nasceram? Elas eram capturadas, mortas? O que acontecia? Isso não acontecia. Sabe, isso está relacionado com aquilo que eu estava dizendo inicialmente. As crenças comuns, a realidade imaginada, ela é muito importante. Porque, por exemplo, se você está vinculado ao seu povo, no meio da sua cultura, esse vínculo seu é muito forte. Você se desvincular disso para assumir uma outra cultura é um processo muito difícil. Então, a maioria esmagadora da população ficava ali no seu lugar de origem e não se mudava. Eventualmente, poderia acontecer. Aí, não sei o que poderia acontecer, poderia ser presa, poderia, enfim, né? Mas não há, pelo menos eu não conheço nenhuma exceção a essa regra. Muito possivelmente houve, mas o caso geral é que a galera ficava ali na sua tribo até o final da sua vida. E, professor, só mais 2 perguntas. Uhum. Vamos falar. Assim, a pessoa, se ela tivesse com falta de dinheiro e assim ela recebesse uma oportunidade em outra cidade, ela poderia tipo falar, nossa, eu tô aqui mal, eu preciso de. Não. O povo, principalmente a população mais pobre, são os camponeses, os servos, recebiam tudo que eles precisavam do governo, que o Império fornecia. O Império, ele pagava as pessoas, educava. O imperador, ele era muito forte, era uma sociedade... Por que o Brasil não é assim? Fernando, essa pergunta, você vai ter que... Fernando, Fernando, eu vou deixar que você conclua a partir dos elementos que eu der para você e dos exemplos que eu der para você na história, aí você vai ser capaz de chegar a uma conclusão. Qual afinal de contas, seria o melhor governo, né? Qual o melhor tipo de governo? Sim. Enfim, porque agora, eu, de forma alguma, eu não posso definir... Vamos dizer assim, na relação... desculpa, porque toda vez que eu falo com você, você me dá uma ideia nova. Mas é o seguinte, e vamos dizer assim, podia algum povo morar fora do Império Azteca e visitar o Império, tipo assim, ilegalmente? Não. O povo que morava fora, se não estivesse submetido, era inimigo. Então... se eles morassem secretamente? Não tinha jeito, porque o sistema de controle imperial era muito forte, porque o sistema imperial tinha muitos soldados em todos os cantos do império, para se proteger, evitar possíveis revoltas e também a invasão de outros povos. Por isso que uma das classes sociais mais reconhecidas no Império Azteca era dos soldados. E os soldados recebiam um treinamento muito intenso, mas quando o cara se tornava soldado, eles tinham uma distinção, um reconhecimento social. Então, ele era bem visto pela sociedade. Portanto, ser soldado era uma coisa interessante, até para melhorar a vida das pessoas de uma forma geral, que estavam vinculadas ao soldado. Mas, enfim, de uma forma geral, então, isso não acontecia, tá? O Império, ele se manteve ali. Só que a vida não é uma matemática pura. A vida não é 2 mais 2 igual a 4. Não, assim acabou. Não, as coisas são complexas, são dinâmicas, as regras mudam, há problemas. Por exemplo, início de 2020, quem em sã consciência acharia que chegar em meados no meio do ano, nós estaremos dentro de casa conversando com as máquinas? A gente nunca imaginaria, porque a gente, por exemplo, a gente projetou, eu tenho certeza que seus pais fizeram planejamentos financeiro, administrativo, cultural, viagem, por aí vai. Claro. Eu fiz planejamento também, só que aí a gente é surpreendido com esse fato histórico, e aí esse fato histórico faz com que a gente tenha que se readaptar.
E a vida é constantemente essa readaptação à novidade. E o que é legal da história é isso, é porque você nunca tem definido previamente o que vai acontecer. Por isso que eu disse lá no início na aula, quando a gente estava presencial, que o futuro é inantecipável, ele é imprevisível. Não tem como a gente prever o que vai acontecer. Mesmo que a gente já soubesse que havia a pandemia, que já estava o coronavírus, a gente estava ouvindo falar dele lá na China, no finalzinho, quer dizer, dia 30 de dezembro, mais ou menos, mas a gente ninguém poderia apostar naquele momento que seria tão avassalador como está sendo aqui, por exemplo, no Brasil. Mas tem um lado positivo, Edmar. Quando a gente crescer, a gente vai poder falar para as outras pessoas que a gente sobreviveu ao coronavírus. Se Deus quiser, Deus te ouça, dê muita saúde. Sobreviveu ao coronavírus. Sim, professor, só mais 2 perguntas. Primeira, o que aconteceria se, vamos dizer assim, uma cidade, vamos dizer assim, chega uma praga na cidade e ela entra em falimento? A outra cidade poderia ajudar, caso eles tenham, como fala assim, contatos? Pô, lá nos Aztecas, que você está perguntando? Acontecia, tá? Então, mas geralmente a influência ou a ajuda vinha por meio do imperador. O imperador que decidia ali por meio também dos altos funcionários do Estado. E eles que decidiam como eles iriam ajudar, tá? Se tivesse que deslocar, porque, por exemplo, lá no México tem atividade vulcânica, né? Então, eventualmente, poderia algum vulcão ter entrado em erupção, e aí as pessoas tiveram que ser deslocadas para outros lugares. Mas quem dava conta disso é o imperador. Última pergunta. Última pergunta mesmo. Como eram definidos os imperadores? Por meio de eleições. E os imperadores eram escolhidos, olha aqui que bonitinho esse desenho. O imperador, ele era um aristocrata militar, ou seja, o que é aristocrata? A aristocracia significa governo dos melhores. Então, geralmente, os melhores, entre aspas, são os nobres, né? Então, o imperador geralmente era uma pessoa que tinha bastante conhecimento religioso e também tinha bastante conhecimento militar. Então, esse grupo aí que administrava o império, os altos funcionários, os militares, os sacerdotes, eles escolhiam ali um imperador. Então, por meio da escolha por votação, uma espécie de votação. Então, basicamente, quem tinha mais probabilidade de ganhar a eleição eram os soldados e os sacerdotes? O soldado é muito raso, né? O soldado raso não, mas os comandantes militares. Os comandantes militares têm mais respeito, mais reconhecimento social. Dentre esses militares que saiu os imperadores. Então, os imperadores, eles tinham... E outra coisa, o imperador, depois que morria, se tornava um deus. Ele próprio tinha a incumbência de servir ao povo. O imperador, ele era uma pessoa forte, que as pessoas respeitavam muito, mas a principal função do imperador não era mandar na população, mas era servir a população, fazer com que a população se sentisse a mais segura possível. E essa, na verdade, é a lógica de todo o governo moderno, de que, por exemplo, a gente tem um presidente da República, né? O presidente da República não é o que manda, pelo menos não deveria ser assim, não é o que manda em tudo, mas aqui é o primeiro servidor, aquele que se submete à Constituição, que se submete às leis, que se submete a um grande exemplo para a nação, aquele que obedece o que a Constituição está dizendo, o que a lei está dizendo, é aquela pessoa que tem, enfim, uma vontade... Como é que é? Ou pelo menos deveria obedecer, né? Exatamente, que deveria servir a população. Então, por exemplo, se eu me tornar presidente agora, e aí de repente eu começo a me falar assim, não, porque aí o povo tem que me obedecer, esse princípio ele já está equivocado, né? Bem, então eu só utilizei o exemplo atual para dizer que os indígenas, de uma forma geral, tinham uma organização política muito interessante, porque tanto as autoridades, embora elas fossem mais privilegiadas do que o restante das outras classes, mas o privilégio residia no fato de que eles eram capazes e hábeis para servir a população.
Olha que legal se a gente tivesse, por exemplo, nas nossas autoridades políticas, esse mesmo valor de que eles deveriam servir a população e fazer o melhor para todo mundo. Por exemplo, se eu me tornar presidente, aí eu só começo, de repente, a fazer só coisa boa para o professor. E aí esqueço dos outros setores. Está errado, né? Porque eu preciso beneficiar todo mundo. Mesmo aqueles que não votaram em mim. Todo mundo tem, porque o governador, o chefe de um grupo político, ele tem que se colocar a serviço. Alguém ia falar alguma coisa? Professor, Sim, não? eu tenho uma dúvida. Pode falar. Ela é sobre os teotihuacanos. É porque a gente viu que a cidade de Teotihuacan era um centro multiétnico. E eu fiquei em dúvida, tinha realmente o povo que eram os teotihuacanos, ou você morava em Teotihuacan, você podia ser maia, mas você morava em Teotihuacan e aí você era um teotihuacano. Quem Por causa de perguntou? onde você morava. A Nina. Ô, Nina, perfeito. Sua pergunta é muito boa. Na verdade, Teotihuacan não chegou a ser um império, não. Ela era um centro mais religioso. E aí volta naquele ponto que eu insisto com vocês, como a religião... Só um momento, viu, Fernando? Não, é rapidinho. O Rafael, ele tá zoando no chat, ele tá colocando um monte de... Ele tá irritando todo mundo no chat. Rafael, a gente já conversou, já chamei a atenção. Rafael, é o Rafael Rodrigues ou o Rafael Gontijo? Rafael Rodrigues, né? O Rafael Rodrigues, por favor, não, o chat é para dúvidas e é para tirar dúvidas, é para fazer comentário relacionado à aula, tá? Não é para ficar, enfim, mexendo aqui ou falando de outras coisas, tá bom? Senão eu vou ter que encaminhar o seu nome para a coordenação e aí ela vai ter que fazer uma intervenção e isso fica muito chato, né? Olha só, meu Deus do céu, nem vi a hora passando. Moçada, é o seguinte, obrigado, viu, Fernando? E a gente tem que falar mesmo. A gente estava falando lá da sociedade asteca, enfim, então a gente vai ter, a próxima aula nossa vai ser na quarta-feira. Então eu recomendo que eu vou deixar esses slides hoje e vou deixar os slides dos astecas hoje e os slides dos incas na quarta-feira, tá? Para vocês analisarem, tomarem nota, e a gente vai ter uma atividade na sexta-feira, tá? Então eu devo ter uma postagem com atividade, e aí muito possivelmente semana que vem a gente vai ter a correção também com o Class Dojo. E aí assim que a gente acabar esse conteúdo todo, a gente vai fazer o nosso trabalho, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Alguma questão? Então, professora, tinha aquela dúvida, né, que você estava respondendo. Eu estava dizendo, Nina, que é o seguinte, Teotihuacan era um centro religioso. Era muito mais, então a burocracia que existia lá em Teotihuacan era muito mais para organizar a circulação das pessoas do que efetivamente um império centralizado, com alguém que mandava, enfim. Então, portanto, é o seguinte, na verdade, todos os povos que nós estudamos até agora, eles são multiétnicos. Por quê? Porque a gente sempre fala no plural, porque havia um poder mais forte que submetia outros tantos. Mesmo que lá, por exemplo, nos maias não houvesse um império centralizado, mas existiam vários povos que se vinculavam por meio da religião. Então, Teotihuacan não chegou a ser um império, um reino, mas foi mais assim um centro religioso no final das contas, tá? Enfim, é isso. Tá bom? Aham. Professor, quando a gente está a gente tem que ver o filme da Nova Onda do Imperador. Ou então aquele A Caminho de não sei o quê. A gente vai ver, mas o problema é que não tem como a gente pegar 50 minutos aqui da aula e ficar assistindo o filme, né? Mas eu vou recomendar para vocês assistirem. É muito tá bom? Legal. Ô, Isabela, Tá bom, obrigado, viu? Gente, então, tchau. Grande abraço para vocês, fiquem bem, fiquem saudáveis. Até a próxima.
Tchau. Até a próxima. Tchau, Edmar. Obrigada. Tchau.